Então, pessoal, tô gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês um detalhezinho sobre o nosso backlog que tem que ser atualizado. A nova forma de fazer as nossas rotas e como escrever os testes. Então, começando aqui pelo detalhezinho do backlog, eu falei que para cada feature, normalmente cada um só tem uma feature, é para fazer um negócio, né? Tipo, uma teste aqui no backlog. Só que eu dei uma analisada na minha feature, eu achei que era só um post, tá ligado? Só um post, só criar post. Mas não era, na real eu tinha que fazer um post, um put. Cadê um post, um delete e um put, tá ligado? Então eu criei três tasks. Então vocês quando forem fazer, analisem direitinho e criem as tasks aqui, tá ligado? Eu não sei se o professor vai analisar isso, mas caso ele analise, a gente tem mais coisa pra falar, tá ligado? Agora, em relação às rotas, vamos lá. Anteriormente eu tinha falado que a gente tinha que vir aqui nesse arquivo. Cadê? Era no arquivo que tinha aqui em views, era justamente aqui, e colocar as rotas da gente. Eu estou fazendo de uma forma diferente agora. Esse exemplo.route é só uma rota de exemplo, que é justamente para aquele método que eu tinha criado no último vídeo, que ele retorna todos os filmes, tá ligado? Que também é só de exemplo, é só vai ser usado em desenvolvimento, pra gente poder testar no nosso projeto. Mas vocês vão basicamente vir aqui, ó, eu criei o model post e o controller post. Então eu tenho que criar um view post.route posts.route.js. Então vocês vão criar uma view nessa mesma pegada. O nome do negócio de vocês .route.js. E aqui, ó, eu tenho três rotas, que é o post, o delete e o put. Mas vocês estão vendo que essa rota ela só está com o endereço do barra. E antes era barra posts. Por que isso? Porque agora a rota do barra posts é aqui, ó. Então vocês vão vir aqui no app.js e botar a rota de vocês aqui. Então esse é o arquivo que todo mundo vai mexer, tá ligado? Aí eu botei aqui barra post. E aqui no meu post.feature é barra por quê? Porque ele já tem um barra post, então vai ficar barra posts barra, tá ligado? Eu podia botar barra create, barra delete e barra cadê? Edit, tá ligado? Só que eu não vejo necessidade disso, porque o método já vai diferenciar, então eu vou deixar assim mesmo. Então, deixa eu abrir aqui o Postman. Basicamente, as rodas que eu estou utilizando no momento, eita, travou tudo. São essas, é tudo a mesma rota, tá vendo? Só que como muda o método, eu decidi deixar assim, mas eu podia mudar a rota, como eu disse, e aqui ia ficar, por exemplo, barra create, mas não vejo necessidade disso. Se vocês quiserem, vocês podem. No meu caso, eu não fiz. E as rotas de vocês vão ficar nesse arquivo, que é aqui que eu chamo um controller. E aí, quando vocês terminarem todas as rotas de vocês nesse arquivo de vocês, vocês vão vir aqui e vão importar, né? E vão botar um endereço para ela. Então vai ter um endereço geral e aqui vocês vão configurar os subendereços, tá ligado? No meu caso, os subendereços são todos os mesmos, mas eu mudo o método. Então faz com que sejam rotas diferentes. Agora que eu já expliquei como modificar o post, eu vou explicar para vocês como escrever os testes. Então, basicamente aqui nessa receita tá todo o código e aqui nos testes eu vou ficar os testes. Bem óbvio, né? Mas vamos lá como eu fiz e como vocês podem fazer. Primeiro, como testar. No meu caso, eu testo meu back-end, então eu tenho que dar um npm start para rodar o back. Eita. Eu tenho que dar um npm start para rodar o back-end. E aqui eu tenho que dar um npm test para testar. E aqui, ó. Set. Cadê? Eu passei nesse test suite e ele tinha 7 testes, eu passei nos 7. Tudo certinho. E vocês podem ver que os testes têm esses nomes, que são justamente os nomes dos meus cenários. Então, basicamente, o que o Jest Cucumber faz, que é a biblioteca que eu estou utilizando, é que ele te obriga a criar teste BDD. Então, você é obrigado a criar um teste para cada cenário, tá ligado? Se tu não criar, vai dar erro. E é justamente esse negócio de dar erro que é o legal. Porque, ó, eu vou apagar aqui. Não, não. Tá. Então, vou mostrar para vocês como funciona e vou mostrar como vocês começam a criar o boilerplate de vocês. Primeiro, vocês vão vir aqui em testes e em features e vocês vão jogar o arquivo de vocês aqui. No caso, tem vários arquivos .feature, né? Cada pessoa criou um. Não estão aparecendo todos aqui porque eu estou na minha branch, mas na dev tem todos. E aí, basicamente, tu vai pegar esse arquivo, copiar e colar aqui, tá ligado? No meu caso, além de fazer isso, eu até criei dois novos cenários, porque os cenários que eu tinha criado não estavam suficientes para testar o back-end, tá ligado? Achei muito fracos.
Tá o suficiente para testar o front-end. Mas até isso, depois de escrever cenários, conversando com o nosso stakeholder, Lívia, né? Eu tive algumas ideias de mudar e criar novos cenários. Então eu resolvi criar aqui mesmo. Eu vou até atualizar aqui, depois eu comito. Então beleza. Aqui a gente tem todos os nossos cenários. E aí, dentro desse arquivo vocês vão criar isso. E tem que escrever o teste de vocês dentro do arquivo testes. E aí ele tem que ser o nome tararam.teste.javascript. Beleza, vai funcionar certinho. E agora eu vou mostrar para vocês o meu arquivo de testes. Ele está bem grande. Eu vou apagar ele todo aqui para mostrar aqui. Pá, pronto. Então aqui como vocês estão vendo, ó, eu tô importando esse define feature e o load feature do Jest Conqueror. Perfeito. E aqui eu estou importando o Exos, não precisa, mas como eu vou testar o back-end, ou seja, eu vou fazer requisições no back-end, eu estou utilizando o Exos. Foi a ferramenta que eu decidi utilizar, mas tu pode utilizar o Node-Fetch, aí nem precisa do Exos. E aqui, esse post feature é que eu tô. Pronto. Aqui o load feature que eu importei, eu tenho que utilizar ele para carregar minhas features. E aí eu tenho que passar o endereço geral, tipo, é, imagina, tu tem que passar o endereço para chegar aqui no feature, tá ligado? No teu arquivo feature. Mas tu tem que passar ele a partir do src. Então é como se tu tivesse aqui. É como se tu fosse esse jest config, aí tu tem que passar ponto testes barra features barra post feature, que é a minha feature no caso. E aí pronto, tu vai fazendo isso na variável. E agora tu vai ter que dar um define feature. Aí tu vai ter que passar esse post feature como parâmetro, vírgula teste, e aqui tu vai escrever um arrow function. No caso isso aqui é um arrow. Não, tu vai escrever um arrow e abrir os as chaves, acho que é chaves, isso aqui. E aqui dentro vai ficar o teu código. Vocês vão ver que se eu rodar agora não vai funcionar, ó. Eu vou dar um npm teste. Ele vai dar um erro enorme. Aqui, ó. Esse erro enorme é basicamente o quê? Vamos ler o erro. Feature file has a scenario title. Então, o teu arquivo de features tem o cenário criar review, mas não existe nenhum step definition. E aí ele faz try adding the following code. Então, tente adicionar o seguinte código. E esse código, ó, deixa eu botar lado a lado para vocês analisarem. Cadê? Aqui. Pronto. Ó. Try adding the following code. Teste criar review. Então eu tô criando um teste com o mesmo nome do cenário. E aqui, ó, ele tá usando o nome given, tá vendo? Given, estou na página do filme, tararã. When eu clico no botão, tararã. Esse tararã, como ele tá entre parênteses, tu tem que escrever desse jeito. Na real, tu nem precisa escrever, tu só precisa copiar isso aqui e jogar no arquivo post teste, tá ligado? Que vai funcionar. E aí, pra cada etapa, tu codifica o código. Mas, ó, esses valores que estão entre parênteses, eles vão ser passados como argumento. Tá vendo aqui, ó? arg0, arg0. Aqui, ó, eu preencho. Filme muito bom no campo review, 5 no campo nota e clico em enviar, eu acho. Publicar. E aí todos esses valores que estavam entre parênteses vão ser passados como parâmetro. Só que eles são passados como string. É só um detalhe, né? Pra tu se ligar quando for fazer teu teste. Então, basicamente, precisa copiar isso aqui. E aí tu vai ter que copiar para todos. E quando tu rodar o teste, ele vai funcionar, tá ligado? Só que quando tu copiar tudo e rodar o teste, vai funcionar, mas não vai ter código nenhum. Então ele vai passar em todos os testes, mas ele não vai testar nada, né? E aqui eu já fiz os meus testes, já escrevi meus testes. Então agora, ó, vai funcionar. npm teste. Basicamente o que eu fiz, eu copiei um por um aquele código, que é um código para cada cenário, e dentro desse código, tipo, é uma função para cada cenário, e dentro dessa função tem várias funções que é uma função para cada step, tá ligado? Então vamos lá, ó. Esse primeiro teste, criar um review, é justamente a função do meu cenário. E dentro dela tem várias funções, given, when, and e then, tá ligado? Tem várias dessas. Given, eu estou na página do filme, tararã. When, eu clico no botão, tararã. And, o modal de review na minha tela, tá vendo?
Então, o, o gesto que o Kubernetes faz justamente isso. Tu não precisa codar isso. Tipo, esse boilerplate é só tu copiar do comentário lá da mensagem de erro que vai dar, tá ligado? Então tu vai tentar dar um npm teste, vai retornar aquela mensagem de erro e tu, poxa, é só copiar isso aqui. Eu copio um por um, colo aqui no meu código, no arquivo de testes e vai rodar perfeitamente. E aí, o que é que tu tem que fazer agora? Tu tem que testar, né? Porque se tu só copiar o professor quando for apresentar, ele vai ver aquilo e vai falar: Tá bom, mas tu não escreveu teste nenhum, mano. E aqui, como é que eu escrevi meus testes? Então vamos começar pelo esse de criar review. Vamos analisar aqui meu teste. Given, eu estou na página do filme Oppenheimer. Eu clico no botão de review. O modal de review abre na minha tela. Eu preencho. Filme muito bom no campo review. Clico no campo nota e clico em publicar. O modal de review fecha. E eu posso ver meu review no topo do campo de reviews. Isso aqui é um teste perfeito, né? Para no front-end tá incrível. Mas a gente não tem front-end, só tem back. Então, eu só estou escrevendo os testes aonde eu acho que convém testar, tá ligado? Por exemplo, aqui começa o código desse cenário e eu crio duas variáveis, let, film ID e post ID, porque eu vou precisar dela para fazer requisições. Mas aqui, ó, eu estou na página do filme. O que é que eu fiz aqui? Eu dei basicamente aquele get, esse get aqui, ó, para pegar todos os dados. E aí, ó, const response, então aqui é a resposta. Aí dentro da resposta eu fui nos dados, né? E eu dei um find procurando o filme pelo nome. Por quê? Eu estou na página do filme Oppenheimer. E aqui, ó, arg0. Então eu verifico, cadê? Esse data.find, esse ponto .find ele vai iterar por esse array aqui que ele retorna, que tá vendo que é um array? É um array com dois objetos, ó. São dois filmes, esse e esse. Ele vai iterar por esse aqui e ele vai pesquisar em filme.nome, tá vendo? Se o nome é igual ao nome do filme que foi passado como argumento zero aqui. Aí, se for, eu vou pegar o filme ID. E aqui eu armazenei o filme ID. Por que eu armazenei? Porque agora, ó, eu clico no botão tararã, não tem botão para clicar aqui no back-end. O modal abriu a minha tela, então dá para fazer aqui por enquanto. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou preencher os campos. Então, em preencher os campos, eu fiz basicamente montar aqui fazer minha requisição. Porque eu preencho os campos e clico em enviar. Então, eu criei aqui um modelo para fazer requisição. Então, user ID eu botei um 337. Film ID eu botei o filme que eu tinha obtido aqui na primeira requisição. Nota, eu passei o arg2, porque ó, eu preencho a review no campo review e estará no campo nota. Só que como eu falei é uma string, então tu vai ter que passar number arg para transformar em inteiro, no meu caso. E aqui review, né, que é esse arg0. E agora eu dou um const response novamente e dou esse código aqui para fazer a requisição. Então vocês podem usar o Node.fetch, mas eu recomendo vocês usarem o Exos. Aí vocês só copiam o meu código aqui, ó. E aí exos.post nessa URL e eu estou passando post underline teste. Então eu estou passando esses valores aqui. Só que eu vou precisar pegar esse ID do post, porque ó, eu não escrevo ID do post aqui, mas o meu código ele gera ID de post. Ó. Tanto que se eu publicar aqui, deixa eu pegar um ID de filme válido aqui. Aqui. 68. Se eu publicar 2. Ó, eu não passei post ID, mas ele vai gerar. E eu vou precisar disso lá na frente para verificar se meu post foi realmente criado. Então aqui, ó, depois de eu enviar, eu pego a minha resposta, response.data.postID e armazeno esse post ID. Por quê? O modal fecha, é o que está aqui, ó. O modal de review fecha. Então eu não posso fazer nada porque não estou no front-end. No front-end eu poderia verificar se tem algum modal renderizado na tela, tá ligado? Aqui eu não posso. E aqui, ó, eu posso ver meu review no topo do campo de reviews. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar um get novamente, igual eu dei no começo. E agora eu vou buscar o filme, pelo filme ID que eu já tenho armazenado. Então, data.find, filme. Tá. Encontrei o filme, armazenei a variável. E agora dentro desse filme, no array de posts, eu vou procurar um post com post ID igual o que eu tinha pegado aqui. Então, se eu encontrar, quer dizer que... Cadê? Se eu encontrar, quer dizer que existe. Senão, vai dar erro aqui nesse código. E quando dá erro no código, tipo, é como se aqui tivesse se desse erro no código, ele não vai passar no teste, tá ligado? E como é que vai dar erro no código? Se ele não encontrar nada, eu acho que ele armazena null aqui.
ou algo parecido, ou false, eu não sei como é JavaScript. Só que depois eu dou um expected, então isso aqui vocês vão usar bastante, eu acho, esse expect. Então, expect, aí eu passo o post, porque eu procurei, né, o post com post ID. Então, se ele existir, ele vai ser armazenado nessa variável. E aí eu dou um expect. Esse basicamente ele vai ver se é igual. Então ele espera alguma coisa, tá ligado? E se essa coisa não acontecer, ele vai dar um throw erro. Isso aí vai fazer com que o teste dê false. Tipo, o teste reprove. E qual que é o teste aqui? Ele vai verificar se é igual, só que não vai verificar que se é igual totalmente, porque tem alguns dados que eu não consigo armazenar aqui. O que é que eu espero na realidade? Object containing. Então ele vai esperar que esse objeto post contém esses dados, tá ligado? Então esses dados aqui tem que ser um subconjunto do meu objeto. Pode ser que meu objeto tenha mais dados, porque ele vai realmente ter. Ele vai ter o post ID e ele vai ter um array vazio de comentários, tá vendo? E aí, pronto. Se isso aqui, se isso aqui for, tipo, se o meu array, o meu post novo conter isso aqui, ele vai passar, tá ligado? Porque ele vai passar no expect. E aí ele vai passar no teste. Se, por exemplo, porque ó, aqui, ó, eu escrevo, cadê? Filme muito bom, tá vendo? Então, digamos que aqui, nesse expect eu troco pra teste, teste. Ele vai reprovar agora. Fica vendo. npm teste. Porque eu criei um post. O post tem o mesmo ID do que aqui, ó. O post tem o mesmo ID do que eu quero, mas o review tá diferente, tá ligado? O review não foi isso que eu escrevi. O review foi filme muito bom. Então tem que verificar filme muito bom. E agora vai passar o teste. npm teste. Então é assim que vocês escrevem um teste e é assim que vocês testam. Eu criei outros dois testes. Na real, eu criei 5 testes. Eu tenho 7 cenários no total e eu criei 5 testes. E como assim tu criou 5 testes em 7 cenários? Basicamente esse teste aqui, ó, eu deixei vazio. Porque esse teste aqui, no caso, ele é um teste mais de front-end. Isso aqui também, tipo, não clicar no botão de submeter. É basicamente, no lugar de clicar no submeter, tu clicar fora, tá ligado? Aí não vai criar nada. Não dá pra fazer isso no back-end. Como é que eu faço? Eu preencho o JSON e no do stage, tá ligado? Não faz muito sentido. Mas tudo que eu vi que fez sentido aqui testar no back-end, eu testei. Então se vocês quiserem fazer, só dá uma olhada aqui no meu código, vocês vão entender legal como funciona assim para escrever os testes. E é basicamente isso. Esse tipo de teste que eu tô fazendo é teste de back-end. Então tem que rodar o back-end, tá ligado? Apesar de eu estar dando npm teste aqui, ó. Se eu abrir meu terminal, o back-end tá rodando aqui. Então tem que ter o back-end rodando. Porque eu tô basicamente fazendo requisições no meu back-end. Tem outro tipo de teste chamado teste unitário. Que o que é o teste unitário? Tu testa uma função. Tipo, eu poderia, por exemplo, chamar essa função aqui, passar esses dados como parâmetros e esperar que ela retornasse alguma coisa. Isso é um teste unitário. Só que eu falei com o professor, ele disse que não precisa de teste unitário e como a gente está fazendo teste BDD para back-end, o ideal é que teste a API em si, tá ligado? Teste o back-end em si funcionando, faça requisições. Se tu quiser fazer teste unitário, tu pode, faz até sentido fazer, mas como não é um requisito, eu tô sem tempo porque tem prova de AVLC, eu não fiz, tá ligado? E o professor disse pra mim que não precisava. Então até aí tá tudo bem. Aqui tá Gabriel Rocha porque eu fiz no PC de Gabriel. E aliás, o pessoal do meu grupo aí tá de boa já, vocês já podem sair do vídeo. Mas eu falei que ia mandar o vídeo pra Gabriel também. Por quê? Pra ele ver como eu tô fazendo e fazer legal também, porque o boilerplate do projeto que a gente pegou lá tava meio feioso, né? Aí a gente vai fazer ele falou que talvez faça desse jeito. Então, para tu poder escrever os testes, Gabriel, tu tem que instalar o Jest Cucumber e o Jest, que tá aqui, ó. Cadê? Jest e Jest Cucumber. E aí tu tem que instalar ele como, assim, eu instalei como Dev Dependencies. Ou seja, ele só vai funcionar num ambiente de desenvolvimento, tá ligado? E aí para instalar tu faz assim, ó. Cadê? Acho que é assim. Deixa eu ver. Save Dev. Então, tu vai fazer npm install jest save dev, tá ligado? Eu não vou fazer aqui porque eu já fiz e tu vai fazer npm install jest cucumber save dev.
E pronto. Aí tu vai instalar o Jest e o Jest Concur é pra escrever esse teste, tá ligado? É isso, pessoal. Bom projeto aí. Pro pessoal do meu grupo, eu vou falar isso depois no WhatsApp. Mas os testes que eu quero que apareçam no slide são esses. Eu botei aqui os três primeiros. São os testes que eu acho legal, que eu posso botar no slide, tá ligado? Se vocês forem botar só dois ou só um, tudo bem também. Dependendo do tempo que vocês pensarem pra organizar. Eu não vou ajudar muito mais no projeto, porque eu vou focar na prova da VLC agora. A prova é terça-feira, a gente apresenta na quinta, então depois da prova eu prometo que eu vou me ajudar aqui melhor na apresentação. Mas aqui eu já fiz coisa pra caramba, viu? Pelo amor de Deus, esse teste aqui foi difícil de entender. Como é que faz? É isso, espero que vocês tenham uma boa prova. Se tiver feito uma boa prova de PG ontem, sei lá. Hoje, né? Hoje é prova de PG. Boa prova de PG pra vocês aí. E eu vou estudar VLC. É isso.